Olá, sou Erika Epifânio, psicóloga, trabalho com psicologia esportiva desde 1996, desenvolvi um trabalho com uma equipe de ciclismo por algum tempo e estou aqui, a convite das treinadoras da alta performance para falar a respeito de ansiedade pré-competitiva. Ansiedade é uma ativação do organismo decorrente de alguma situação ameaçadora. Então, sempre que a gente está diante de algo que há uma ameaça, o organismo ele tem uma ativação decorrente dessa sensação de ameaça. Então, quando a gente vai para uma competição, a gente tem as ameaças, tanto em termos reais, será que vai dar certo? Será que vai ter algum problema técnico? Principalmente no ciclismo, a gente lida com diversas situações, não só do resultado, mas pode existir um problema técnico. Então, isso tudo gera essa ativação do organismo. Então, como que a gente sente essa ativação? A gente sente em termos fisiológicos, por exemplo, o coração ele se torna mais acelerado, a gente tem sudorese aumentada, principalmente nas palmas das mãos. Uma coisa que é bastante comum, em situações pré-competitivas é que os atletas eles vão muito ao banheiro antes da competição. Isso é decorrente dessa ativação que o organismo ele está tendo em função dessa ativação. Mas ela também pode aparecer em termos de sintomas psíquicos, onde fica uma preocupação excessiva, a gente fica pensando muito, vai dar certo, não vai. Então, ela pode estar com essas duas coisas associadas. Então, quando o organismo está em atividade, principalmente numa situação de ansiedade, que ele está mais ativo, a gente está gastando energia. E esse acaba sendo um dos grandes problemas da ansiedade pré-competitiva. Alguns atletas, eles têm inclusive dificuldades para dormir antes de uma competição, porque a cabeça fica acelerada, ativada, fica pensando na prova, fica pensando no resultado, se vai acontecer alguma coisa. E isso leva com que o atleta inicie uma competição com um cansaço a mais. Então ele já acaba ficando num prejuízo com relação aos atletas que não desenvolvem esse nível de ansiedade. Então, a ansiedade, ela não necessariamente é uma coisa ruim, porque ela também é necessária. Um atleta, antes de uma competição, principalmente de ciclismo, que é uma competição que exige bastante ativação, o atleta ele precisa estar ativado no momento da largada, mas existe um nível adequado. Como que é esse nível adequado? Obviamente que isso é algo individual, não tem necessariamente um nível exato. Para cada um existe uma condição favorável. O que é importante é que o atleta não esteja realmente iniciando uma competição já cansado em função dessa ansiedade. Então, a gente sabe o quanto o sono é fundamental, para que a gente tenha um bom rendimento. Então, o atleta que não dorme antes da competição, ele vai estar cansado, mais cansado do que se ele tivesse tido uma boa noite de sono. Então, por isso, a ansiedade é um dos fatores psicológicos mais estudados pela psicologia do esporte, e um dos pontos em que a gente mais trabalha com os atletas, porque existem atletas que têm resultados excelentes no treinamento, mas quando chega na hora de uma competição, ele tem um resultado aquém daquilo que ele está preparado para executar. Então, acaba sendo um grande inimigo para o atleta que desenvolve uma ansiedade muito intensa. Como se controla a ansiedade? Ansiedade, como é algo bastante particular, por que um atleta tem mais ansiedade que o outro? Isso está relacionado às condições individuais de cada um. A sua história de vida, seu nível de cobrança, tem N fatores que podem
intensificar ou facilitar esse nível de ansiedade. Então, o importante é que o atleta realmente se conheça para poder compreender qual é a causa da sua ansiedade, porque para cada atleta provavelmente há uma causa diferente. Então, uma das coisas, né, que a gente tem desenvolvido muito dentro de um trabalho com atletas é o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de controle de respiração. O atleta pode estar trabalhando isso através de relaxamento, através de algumas práticas associadas que têm sido bastante interessantes em termos de resultado, que é a prática da yoga, por exemplo. Então, tudo aquilo que possa, de uma certa maneira, controlar, né, esse nível de ativação. E o importante, né, é que o atleta ele esteja sintonizados com o momento presente e não fique sempre pensando no resultado, naquilo que vem depois, né? Então, quanto mais você tiver, né, antenado com o aqui e agora, com como você está se sentindo, qual o seu preparo, né, como que a prova está acontecendo, você vai provavelmente ter um controle melhor dessa ansiedade. Então é isso aí, tem muitas coisas, né, para se pensar e falar sobre ansiedade. Aqui foi só, né, uma introdução para vocês. Então desejo a todos vocês ótimos treinos.